Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, Romanos capítulo 2, versos 17 a 24. Assim diz as Escrituras Sagradas. Se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo a lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizem que não se deve cometer adultério e o cometes. Abomina os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Amém? Pode sentar, amados. Vamos, nesta noite, falar, amados, sobre esse texto sagrado, sobre o tema justiça pela fé, a justiça pela fé. São estudos no livro de Romanos sobre esse tema que estamos estudando. E eu quero destacar a frase que tens por sobrenome judeu, no verso 17. O tema da nossa palavra nesta noite é essa, que tens por sobrenome judeu. Meus irmãos, quero destacar nesta noite os versos 20, 21 e 23, para nós compreendermos o que Deus tem para nós nesta noite, sobre esse tema, a justiça pela fé. No verso de número 20, na frase, instrutor de ignorantes, interessante, né? A palavra muito forte, mas está se referindo aos fariseus, né? Os fariseus, escribas, os sacerdotes e rabinos, os que deveriam serem afeitos à lei, estarem por dentro de tudo, né? De todos os ensinos das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, irmãos, para que eles pudessem passar para o povo a orientação correta da lei de Deus, da palavra de Deus, né? E, infelizmente, eles foram considerados por Paulo, né, sacerdotes, fariseus, rabinos, escribas, todos eles foram considerados, irmãos, instrutor de ignorantes, né? É o que diz aqui o texto sagrado, porque eles desconheciam, irmãos, né, o que eles pregavam, os que ele ensinava, ele desconhecia. O povo, irmãos, em sua essência, ficou sem a lei, sem as instruções necessárias da lei. Por quê? Porque não era ensinada corretamente a lei de Deus. É como colocar um pregador hoje para pregar a palavra de Deus e ele de se perder e não ir para canto nenhum com a palavra de Deus, né? Amados, quem deveria ensinar, orientar, amados, que tinha finalidade, amados, de saber a existência da vinda do Messias, que haveria de vir para trazer as boas novas para os pecadores? Nós vamos ver um pouco mais sobre isso mais na frente. O verso de número 21, amados, diz assim, que ensinas a outrens. Bem, eles ensinavam para os outros
e eles mesmos não aprendiam nada. Né? Eles liam porque era lida nas sinagogas a palavra, né? Certo? Ali eles ensinavam a outros que judeus que residiam em Jerusalém, que residiam em Israel, e que muitas vezes vinha de muitas nações, irmãos, com certeza ensinavam aquilo que nem eles mesmos aprendiam. Liam, é como ler aqui um texto e vão embora. Não é? De modo, amados, que eles se enchiam de razões para ensinar a lei, mas o que adiantava? Se eles ensinavam e não cumpria elas. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Era a máxima dos fariseus, desses homens que estavam responsáveis pelo templo, né? Em terceiro lugar, amados, eu quero ver mais na frente, tu que te glorias na lei. Nós temos que se gloriar em quem? Em Deus, em Jesus Cristo, não na lei. A lei é o apontador do erro. Ela denuncia o pecado, mas ela não salva ninguém. Devemos nos gloriar em Jesus Cristo, não na lei, irmãos. Por isso que Paulo mostrava para os judeus, amados, que eles se gloriavam na lei, né? E eles tinham a lei como um pretexto, alguma coisa assim, amado, como pretexto, né? Eles até podiam ensinar a letra, mas não ensinavam a prática, a vida, né? Eles não serviam ao povo de Deus, eles liam a lei e não explicavam nada para eles, né? Era um desprezo total por Deus, por Jesus, e eles se apegavam, irmãos, à lei, exigindo que todos cumprissem, mas eles mesmos estavam isentos da aplicação da lei para eles. Muito importante. Então vamos ver, amados, na nossa exposição de hoje, em primeiro lugar, amados, o verso número 20, instrutor de ignorantes, né? Os que deveriam saber mais se tornaram muito mais ignorantes, irmãos, para anunciar o cumprimento da lei. Eles nem acreditaram que Jesus veio. Os fariseus, os sacerdotes, os rabinos não acreditaram. Eles não acreditaram em Jesus. Eles não entenderam que Jesus era o Messias, né? Entendeu, meus irmãos? Mas eles, irmãos, se tornaram alheios, desinformados totalmente sobre a chegada do Messias, que eram anunciadas na Bíblia, que eles tinham, né? Era anunciada no Torá, era anunciada em toda a palavra, na Septuaginta ali, que ele vinha, eram profecias bíblicas, que Jesus Cristo vinha, e eles não reconheceram, amados, as profecias da Bíblia, e eram eles que lidavam com a Bíblia. Eram eles que lidavam com a Bíblia, né? E infelizmente se tornaram pessoas, irmãos, desinformadas, né? Desinformadas. E, lamentavelmente, Paulo, amados, não poupa, meus queridos, as intenções dos judeus, que se acham dono da verdade, da lei de Deus, né? Quando era direcionada a ajuda para os outros, para ele não, entendeu como é? Estava nem aí, né? Era aplicado para os outros, mas não para eles, né? Meus irmãos, por isso que Paulo dirige aqui aos fariseus, aos escribas, sacerdotes, direciona para esses homens, irmãos, amados, os textos da lei, e faziam comparações, né? Um pouco diferente das parábolas, né? Mas aludindo uma forma de dirigir para estes homens judeus, que se achavam os melhores do que outros, né? Que como se só eles tivessem a verdade, e os outros não tinham, eles eram donos da verdade,
Lamentavelmente, irmãos, né? E é bom lembrar que esses fariseus, esses escribas, esses sacerdotes, irmãos, por serem judeus, irmãos, achavam-se melhor do que os outros. Os gentios não eram nem gente, né? Para eles, certo? Eles eram os melhores, irmãos, porque eles faziam parte de uma nação de Deus, né? Que caminhou pelo deserto, que está aguardando o Messias, ele chegou e eles nem chegaram, nem viram, né? Porque eles pertenciam às 12 tribos de Israel, então eles cantavam em alto e bom som, irmãos. Eles são descendentes de Judá, muitas coisas que eles aludiam para eles, irmãos, esses instrutores, irmãos, de ignorantes, porque eles, irmãos, eram também ignorantes da palavra de Deus. Amados, as palavras de Paulo aqui sobre o verso 20, instrutor de ignorantes, irmãos, era dirigida, amado, diretamente para os judeus, para esse povo de Jesus Cristo, ignorante de toda a trajetória profética do Antigo Testamento, da vida de Jesus. Eles eram ignorantes, irmãos, né? E eram ignorantes dos últimos acontecimentos, Jesus lá pregando e eles atrás, e tumultuando e criando dificuldades, né? Eram ignorantes da vida de Jesus, porque eles religiosamente só se deparavam e se debruçavam e só queria saber da lei, era a lei que denunciava eles, era a lei que apontava que eles erravam, era a lei, meus irmãos. Em segundo lugar, meus amados, que ensinas a outrem, verso número 21. O texto aqui, amados, é muito bem claro, né? Que os judeus, eles lideravam a religiosidade do seu povo, que os mesmos eram guiados por eles, ensinavam a lei, pregavam os ensinos morais, irmãos, como, por exemplo, irmãos, não furtar o próximo, e eles furtavam, né? Para não adulterar no ato de traição, não roubar, como eles roubavam os ídolos. Amados, os líderes judeus, irmãos, davam um mau exemplo. Ele dizia, não roubarás, ele roubava, não adulterarás, ele adulterava. Então, era um povo insensível, ensinava e não cumpria, não dava para eles, né? Eles davam um exemplo, irmão, que nada disso tinha a ver com os preceitos da lei de Deus. Meus irmãos, que ensinas a outrens, os judeus, os líderes judeus ensinavam de forma exageradas, irmãos, né? E eles trocavam os ensinos de Jesus Cristo sobre o Evangelho e a graça de Deus, irmãos, que se arvoram na lei, só queriam saber mesmo da lei, né? Era o que eles queriam, meus irmãos, né? Como se a lei pudesse, irmãos, salvar a eles e aos outros. A lei não salva ninguém, não salva, ela está em vigor. Quando Jesus estabeleceu o tribunal, quando ele voltar, acaba a lei. Nós devemos valorizar a graça de Jesus. Amém. Que nos salva. É verdade. É a graça de Jesus que a gente precisa, irmãos, dar valor. Dar valor à graça de Jesus Cristo, meus irmãos. É isso que a gente precisa dar, irmão, na nossa vida, né? O papel da lei, irmãos, não tinha como expressar nada sobre a salvação, irmãos, porque a salvação é o Evangelho deixado por Jesus. Primeiro, para os do Antigo Testamento, é o Evangelho anunciado por Deus em Gênesis 3:15.
a vinda daquele que vai vir esmagar a cabeça da serpente. E o Evangelho do Novo Testamento é a execução, é o que foi instalado, é o que foi colocado, é o que foi pregado, é as boas novas que foi anunciada, irmãos, né? É isso aí, o Messias era anunciado, ele viria para salvar os pecadores, irmãos. E quando ele veio, esse povo não quis nada a ver com ele, e ele trouxe a salvação para o povo de forma gratuita, mandada por Deus, irmãos. E daí na grande comissão, quando ele disse, ide portanto, né, por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. É isso que ele mandou fazer em Marcos 16 e 15. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É o Evangelho, irmãos, que nós devemos dar valor, irmãos, porque os que creem em Jesus Cristo são salvos. Os judeus, irmãos, não receberam Jesus Cristo em cumprimento às profecias, às promessas e tudo que estava escrito a respeito da vinda do Messias, que vinha do meio do povo judeu. E eles não deram nem bolas para Jesus, né? Não deram. A salvação veio por Jesus Cristo, mas os judeus, irmãos, não reconheceram. E ele veio para obedecer à lei, né? E tudo que fosse seguido pelo povo, a lei, para eles, cobriria todos que faziam parte do povo de Deus, irmãos, né? A salvação, a promessa que estava sobre o Messias, que era chegado, era chegado as boas novas do Evangelho para os homens arrependidos, para que eles fossem salvos. O tempo, portanto, estava cumprido ali. No livro de Marcos 1, 14 e 15 diz, o tempo está com João, né, depois de preso, saiu pregando por toda a Galileia, né, pregando o Evangelho de Deus, dizendo assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso, o Evangelho é isso, é Jesus que veio para salvar o homem, irmãos. E esses líderes, irmãos, né, passaram batidos, irmão, no bingo da vida. Passaram batidos, irmão. Eles, irmão, não ensinavam o povo sobre a chegada do Messias, eles não anunciavam. E ainda hoje estão esperando, né? Ainda hoje esperam o Messias. Meus irmãos, eu queria, no terceiro e último ponto, destacar o verso 23, irmão, que diz, tu que te glorias na lei. Não é para se gloriar na lei, é para se gloriar, irmãos, em Jesus Cristo, o Salvador. A lei, irmãos, o objetivo dela foi dada por Deus, irmãos, ao povo, né, que era para que os hebreus fossem salvos, não fossem salvos por ela, né, mas para que fosse alvo da misericórdia de Deus, tivesse como um guia de orientação, irmão, do povo escolhido, para ser um exemplo para as demais nações, os demais povos, porque a lei vinha para apontar o pecado, dizer que a pessoa estava errada, que precisava se corrigir, mas a graça de Jesus, o Evangelho da salvação, veio, irmãos, para que o homem pudesse se gloriar em Deus, em Jesus Cristo, e não na lei. A lei é boa, mas para apontar o pecado, para dar a infração. Os padrãozinhos são bons porque quando a gente passa, pega logo nós, né? Dá mais uma fotografada boa, a multa chega com uma fotozinha do nosso carro, né? Ou lei pesada, né? Pois é. Eu ia para Fortaleza, aí eu vi para aquele roacho atrás de mim, aquele clarão. Aí eu digo, pronto, fui multado. Entendeu, irmãos? Irmãos, Paulo aqui nesse texto, ele foi duro com os judeus, chamou de, né, ignorantes, ensinava a ignorantes, né? É o que Paulo disse, irmãos, né? Que induzia o povo à lei, né? E, diga-se de passagem, eles nada aprendiam sobre a lei
dada ao povo. Ele não sabia explicar nada, né? E eram os famosos doutores da lei, irmãos. A lei, amados, não pode ser instrumento de glória e nem de salvação, porque não é essa a finalidade da lei, irmãos. Ela foi prometida, irmãos, né, para o povo se corrigir, mas Jesus foi prometido lá no Antigo Testamento para vir salvar o povo. Foi isso que ele veio fazer. Então, quem merece toda a honra, toda a glória, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo, irmãos, o Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo, irmãos, para cumprir obedientemente, amado, a obediência ao Pai, e salvou os pecadores. Irmãos, o crente não pode se gloriar na lei, mas não pode deixar de reconhecer que ela foi dada como um instrumento de orientação para o povo de Deus. E Paulo, irmão, se expressa muito bem no livro de Romanos 7,12, quando ele diz o seguinte: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é boa, porque se tivesse lei, aí ninguém sabia que estava errado, nem que errou, né? O questionamento do crente deve ser, amado, a sua inteira confiança na graça de Deus para a salvação. Olha o que diz Romanos 6,16, preste atenção: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça do Senhor Jesus. Que bênção, né? Irmãos, ele chamou os judeus instrutores ignorantes, judeus vacilados na orientação do povo de Deus, irmãos, né? Eles, amados, vacilaram, irmãos. Em vez de abençoar o povo, irmãos, com os ensinos que eles precisavam, irmãos, eles ignoravam tudo isso. Quem ensina outros, os fariseus, irmãos, responsáveis pela orientação do povo, irmãos, nem mesmo eles observavam e cumpriam a lei de Deus. E o verso 23, tu que te glorias na lei, amados, as autoridades judaicas se gloriavam na lei, ignoravam o Messias que havia chegado, e todo o conhecimento que tem nas Escrituras Sagradas, irmãos, do Antigo Testamento, irmãos, eles não reconheceram que Jesus Cristo veio no cumprimento da lei. Ele veio para trazer a salvação, para mostrar que o homem, ele podia ser perdoado do pecado cometido lá pelos nossos pais, lá no início da história, amado, da criação que Deus fez, da formação do homem. Jesus Cristo veio formado em homem para dar sua vida, para pagar o nosso preço, para nos salvar. Foi isso que ele veio fazer, né? Porque o valor imensurável da salvação é importante, irmãos. Eu quero concluir com uma historiazinha muito interessante. Uma mulher foi ao doutor, né, seu consultório, seu ginecologista, e disse: doutor, o senhor terá que me ajudar. Olha, eu tenho um menino, vai fazer um ano agora, e agora mesmo estou grávida de outro. Eu vim aqui para o senhor interromper minha gravidez. Eu não posso ficar com um filho um ano atrás do outro. O doutor pensou, né? Ficou meio intrigado com aquela colocação, né, do Tesouro de Ilustrações de Natanael. Irmãos, muito bem, o que a senhora quer mesmo que eu faça? Eu quero que o senhor interrompa a minha gravidez. Em outras palavras, né, irmão? Faça um aborto, né? Era isso que ela queria, amado. Desejo de interromper a gravidez. O médico, então, pensou um pouco, e depois de algum silêncio, né, dele, da mulher, né, ele disse assim: eu acho que eu já tenho a solução para o seu problema, né? É menos perigoso do que o que a senhora quer fazer. É mesmo, doutor? Que maravilha! A mulher sorriu, acreditando que o médico mordeu a corda e que ia então resolver o problema dela. Ela, né, iria interromper a gravidez dela, né?
Aí ele disse, veja minha senhora, esse menino que o senhor está tendo aí agora, dá um trabalho danado à senhora, né? Esse piadinha. Então foi o seguinte, ele sufoca ele, mata ele, e a senhora vai ter esse segundo filho, descansada, sem nenhum problema, vai cuidar do seu filho, do que vem. Aí a mulher disse, o senhor é um assassino, e ela não era, né? O senhor é um assassino, né? Doutor, o senhor me deu horror, matar uma criança, isso é um crime. E ele disse, eu também acho, minha senhora, a mesma coisa. Em outras palavras, ele estava respondendo a ela, né, que o que ela queria fazer, interrompendo a criança, era, irmãos, um crime. Né? E aí ele deu aquela sugestão para a mulher, então, saber o que era um crime. Matar alguém é um crime, amado. Então, veja o que diz Jeremias 1,5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, o que é que diz a Bíblia? Eu o escolhi. O cara lá dentro da barriguinha que ela queria matar, era um escolhido de Deus. Né? Amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine. Amém, irmãos?